Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras às 20h30, pelo nosso canal aqui do Instagram, Ângela Esteve 17. Também, depois esse vídeo vai lá para o YouTube, também Ângela Esteve 17, e onde a gente tem uma playlist dos evangelhos, né? Lá no YouTube, aqui também a gente tem pelo Instagram, e a gente sempre pede para que vocês, ao assistirem ao Evangelho, que vocês deixem o seu like, que vocês curtam, porque isso ajuda para que esse Evangelho, essa reflexão que a gente faz aqui toda semana, chegue no maior número de pessoas. Você também pode encaminhar, seja via Instagram, pelo direct, ou no YouTube compartilhar também. Vocês podem escolher quais dos dois canais que fica melhor e também compartilhar esses evangelhos, que são sempre atuais, são reflexões que nós fazemos aqui da vida, das situações da vida, à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. E a gente traz aqui temas diversos, alguns temas são sugeridos pelas pessoas que nos seguem, que nos conhecem, outros temas a gente pede para a espiritualidade, para que a gente seja intuído e trazer, e assim a gente vai fazendo aqui esse momento da nossa semana em que a gente para um pouquinho com as nossas atividades, né, corriqueiras, e aproveitamos para relaxar um pouquinho, ouvindo esses ensinamentos divinos, né? Esses ensinamentos que tão amorosamente foi trazido para nós aqui, para a humanidade terrena, por esse mestre, por esse espírito, né? Que conduz as nossas almas, né? De todos os que, cristãos ou não cristãos, né? Porque ele é o Espírito, né? O próprio Cristo é o governador planetário deste orbe. Então todos os que vêm, todos os avatares que vêm trazendo as mensagens divinas do conhecimento, seja em que região do globo que estejam, estão sob a orientação deste Cristo planetário que organiza, que sustenta, que dá vida e que dá evolução para todos nós. Então eu espero que vocês tenham passado aí um ótimo Natal, né, que foi ontem, e que vocês não percam, né, esse espírito natalino, essa época do ano em que a gente fica mais com as nossas defesas, né, mais baixas, e a gente fica mais acessível emocionalmente às pessoas, ouvindo sempre uma palavra de conciliação, né? E agora essa semana, que é a semana que antecede ao ano novo, a virada do nosso calendário, é um momento de reflexão, né? Todo mundo pensa naquilo que fez ou que deixou de fazer e naquilo que quer fazer para o próximo ano. Então é uma reflexão que toma conta muito dos nossos pensamentos. Querendo ou não, a gente é influenciado pelo calendário, né? Os dias vão amanhecer, como todos os dias amanhecem, a natureza vai continuar fazendo o seu trabalho, mas psicologicamente isso tem um efeito sobre nós, né? O ano novo significa um recomeço. E para que a gente recomece, nós precisamos de bases para esse recomeço. E as nossas bases têm que ser sólidas, porque se a gente constrói a nossa casa, o nosso alicerce em cima da areia, isso não vai se sustentar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de uma passagem que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte:
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la? Então, nesta interrogação que é colocada aqui, nessa passagem do Evangelho, a gente está falando sobre um prédio, né? Se você vai construir um prédio, você precisa primeiro ver se as bases, né? Se o chão, se a geologia do terreno, se ela está firme, e também fazer o cálculo que ele fala aqui, se a gente vai ter meios para concluir a obra, recursos para construir a obra. Então, o que ele está propondo aqui? Se para uma construção material, né, aqui, terceira dimensão, para você construir um prédio, né, ou mesmo uma casa, você precisa de ter essas bases estabelecidas, não só do solo, mas de recursos para fazer aquilo que se pretende. Ele está dizendo que espiritualmente as coisas também não são diferentes. Se nós pretendemos também fazer algo na nossa vida, alguma coisa que a gente queira realizar, primeiro é preciso que a gente tenha convicção para poder realizar. Porque se a gente não tiver a convicção, se a gente não tiver a certeza da nossa escolha, por exemplo, quando a gente escolhe uma religião, quando a gente escolhe uma profissão até, se você não tem certeza daquilo que você quer, que você vai praticar, fica difícil depois para você executar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a convicção. Tem que vibrar dentro do nosso coração. Quando a gente pensa que a gente vai fazer determinada coisa, isso não tem que a gente não tem que elaborar essas bases apenas nos lucros financeiros. Porque qualquer coisa que a gente for executar na nossa vida, a nossa alma vai junto. E é uma tortura a gente trabalhar ou fazer aquilo que a gente não gosta. E é claro que, mesmo que a pessoa tenha algum ganho, algum retorno, nem que seja financeiro, mas ela não se realiza. E o ser humano que não se realiza, ele se torna acabrunhado, ele se torna negativo, ele se torna depressivo. Então, a primeira coisa é ter a convicção para ver se dentro do coração, né, tá batendo aquilo que a gente quer com aquilo que a gente pensa. Tem que haver essa harmonia nas nossas escolhas. Porque toda obra vai sofrer a ação do tempo. Então, virão tempestades, virão momentos difíceis. Às vezes a gente escolhe uma carreira e é tão difícil, às vezes, fazer o curso, né? Pagar a faculdade ou o curso que se vai fazer. Tem um dispêndio financeiro, físico, emocional. E se a gente não tiver realmente a convicção daquilo que quer, a gente desiste no meio do caminho. Quantas pessoas às vezes falam pra gente que começa a fazer as coisas e nunca termina? Justamente por causa disso, porque muitas vezes quer fazer as coisas apenas ouvindo a voz da razão, mas não consultou os seus sentimentos, se aquilo é para ela mesma. Porque só assim a gente vai poder resistir quando as tempestades vierem. Senão qualquer vento derruba aquela construção. Um vento mais forte, então, acaba com tudo. Isso é sinal de que o terreno, as bases não foram firmadas como deveriam ter sido. Então, é necessário
primeiro que a gente consulte os sentimentos, que a gente consulte a razão e que a gente tome decisões. E as nossas decisões, elas têm que ser firmes, porque uma decisão, muita gente se engana com esta palavra, que fala assim, eu tomei uma decisão. Tomou uma decisão de manhã, chega de tarde, eu mudei de ideia. No dia seguinte, ela toma outra decisão e depois muda de ideia de novo. Isso não é tomar uma decisão. Decisão não é uma coisa que a gente toma naquele momento e acabou. Não, a decisão você toma todo segundo. Ela tem um contínuo na nossa mente e no nosso querer, na nossa vontade. Uma pessoa, por exemplo, que decide parar com um vício, ela tem que decidir isso a toda hora. Se ela decide que ela vai fazer uma dieta, ela tem que decidir isso a todo momento. A decisão, ela tem que se manter vibrando nela. Porque senão ela vai comer o que não deve. Porque depois, então a decisão não está firmada. A pessoa de repente decidiu que vai parar de fumar. Aí decidiu a partir de hoje, aí amanhã eu não decidi. Aí já volto de novo. Então a decisão, ela é uma coisa que ela é constante. Tomada de decisão é isso. Se eu decidir ir por um caminho, eu tenho que ficar decidindo isso a todo momento. É uma escolha que a gente tem que se firmar. E aí sim a gente vai fazer a base sólida. Porque senão virá um vento mais forte e derruba todo o alicerce que a gente estava construindo. E a nossa decisão, quando tomada por si mesma, ela vai nos dar a segurança. E a gente vai mostrar isso às outras pessoas, na nossa decisão, sem precisar falar nada para ninguém. Vai ser apenas com as nossas atitudes, porque nós já adquirimos valores para realizar isso. Então, seja lá o que você esteja planejando agora para 2023, pense bem. Consulte o seu sentimento, consulte a razão para aquilo que você quer. E a partir do momento que você tomou uma decisão, que o seu coração disse sim, a sua razão consentiu, você tem que se firmar nisso. A força do verbo alheio, das pessoas que nos dão força para que a gente continue, para que a gente realize as coisas, tem muito valor na nossa vida. Dá um impulso. Mas se a gente realmente não se colocar caminhos dentro de nós, onde nós mesmos vamos achar esses recursos dentro de nós, qualquer coisa que a gente tome decisão vai se perder no caminho. Então, final de ano agora é o momento da gente refletir sobre isso. O que a gente quer realizar? Fazer o planejamento, a base. Eu tenho recursos para realizar isso? Físicos, psíquicos, emocionais, financeiros? Como que eu me vejo nessa situação? Quais são os ganhos que eu vou ter? Porque a gente sempre faz. Quais são os valores que eu preciso desenvolver dentro de mim para poder realizar isso? E a partir do momento em que a gente coloque determinadas metas, ou uma meta, eu falo, gente, não faça grandes planejamentos, um monte de coisas que eu vou fazer em 2023 que você não vai dar conta. Porque depois isso vai virar, até o final do ano, uma frustração. Coloque uma coisa que você queira muito e firme-se ali.
naquele objetivo. Se é um vício físico, né? Alguma droga, comida, qualquer coisa. Se é um vício moral que você quer superar em você, que você não quer mais ter esse tipo de comportamento, então você vai ter que decidir isso todos os dias, até que isso se consolide na sua vida. Se é uma carreira que você está escolhendo, se é um curso que você está escolhendo, é a mesma coisa. A natureza, ela é rica em exemplos para nós. E o maior exemplo que Jesus sempre usou em todos os momentos a respeito disso foi o da semente. É colocar a semente, que é a nossa intenção, dentro de uma terra fértil, que é a nossa razão, que é o nosso sentimento. E aí, com a força da nossa vontade, com o poder da nossa vontade, do Deus que habita dentro de nós, isso vai germinar e isso vai se tornar realidade. Isso vai se tornar realização. Não existe um milagre específico para isso. O milagre já está dentro de nós e a gente não percebe. Todos os recursos para que a gente realize as coisas estão dentro de nós e a gente não se dá conta. Nós já temos todos os recursos para que aquilo que a gente coloque para nós, para a nossa vida, para que isso venha a trazer realizações para nós. Eu sei que muitos vão falar, mas antes da gente vir aqui para essa encarnação, para a Terra, já existe um planejamento, sim. Aliás, existe um planejamento das leis de Deus para todos nós aqui, que não vão se modificar. A lei da gravidade, por exemplo, é uma das leis divinas desse planeta que não dá para mudar. Existem leis que realmente iriam, contra a própria natureza. Então, realmente, o plano geral que a gente tem, o plano reencarnatório, a proposta reencarnatória que a gente tem em linhas gerais, não nos pertence. Na nossa consciência que isso já foi ajustado até antes do nosso nascimento. Mas existem particularidades que nos pertencem e que estão sob a égide do nosso arbítrio, ou seja, da nossa escolha. No momento em que nós estamos aqui, estamos vivenciando essa experiência na matéria, nós podemos escolher a todo momento. Então, as leis maiores, que são as leis divinas que regem toda a criação, dentro da mecânica de Deus, essas realmente não têm falha e elas atuam sem proteção deste ou daquele. Não, ela é para todos. E todo o universo funciona nessa harmonia. Os planetas estão dentro das suas órbitas e tudo funcionando bem. E tudo ao nosso favor. Agora, nós temos, e a gente já falou isso aqui no Evangelho, nós temos aqueles espíritos que cuidam da nossa encarnação, principalmente o nosso anjo guardião. Ele sabe da necessidade do nosso espírito, daquilo que nós precisamos para aprender, das lições, das experiências, porque nós estamos aqui vivendo, acumulando experiências nas nossas vivências diárias. Apesar da gente não dar tanta importância para isso, gente, mas é tão importante isso. A gente vive o nosso dia a dia, às vezes, tão materialista, tão colocados no mundo, que a gente nem percebe que a vida é o verdadeiro milagre acontecendo todos os dias. Se a gente olhar para trás, os últimos 10 anos da nossa vida,
Quantas experiências você não acumulou aí para sua vida de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, depois da pandemia, de 2 anos para cá? E às vezes a gente não se dá conta e acha que está naquela rotina. Mas existe um trabalho interno acontecendo dentro de nós. Quer nós percebamos ou não. Isso está acontecendo porque é o progresso. E o progresso é para todos. Por isso que Jesus, trazendo o Evangelho se tornou uma maneira de conduzirmos a vida. É um exemplo de como que a gente deve se conduzir diante dos desafios diários. Porque nós não temos problema. Existem desafios de aprendizado. Agora, quando a gente não sabe resolver uma coisa, aí isso vira um problema. E aí a gente tem que procurar o quê? O conhecimento, os recursos necessários para resolver. E aí já ficou mais um aprendizado, né? Por isso é que os espíritos, né, quando é necessário, né, há alterações na nossa rota evolutiva, até na nossa programação encarnatória. Algumas leis que são mutáveis vai depender muito do nosso comportamento, de como é que a gente lida com as situações, de como é que nós estamos trabalhando a nossa aceitação, muitas vezes a nossa renúncia, inclusive às ilusões da matéria, como é que nós estamos nos conduzindo dos nossos valores morais. Então, muitas vezes, rotas são desviadas. Muitas vezes, alterações são feitas durante uma encarnação. E tudo depende muito da forma como nós nos conduzimos na vida. Por isso que o bem tem sempre o prazer de trabalhar no clima do silêncio. Enquanto o mundo faz algazarra política, enquanto o mundo faz algazarra de tudo quanto é tipo, o bem ele vai trabalhando dentro de nós, o bem ele vai polindo as almas. O bem ele vai trazendo a criatura de volta ao seu Criador. E é tão bom quando isso acontece, quando as pessoas já se despertam para a busca do conhecimento, para a vivência do Evangelho. Porque quando não fazem, são trazidas muitas vezes pela dor. Muitas pessoas acham que Jesus ou os ensinamentos de Evangelho é coisa de igreja, que é coisa de letra morta, que é coisa de muito tempo atrás, e não é. Existe muito conhecimento, muitas coisas sendo ensinadas nas entrelinhas. Por isso que hoje, com toda a modernidade e tecnologia que a gente não deve se demorar em lembranças lá do passado, ficar vivendo de passado, mas procurar ir para frente, para o alto, pegar todos esses recursos que a tecnologia nos trouxe, que a ciência nos trouxe, para usar a favor de nós mesmos e não contra a gente. Nunca ficou tão fácil a comunicação no mundo através do celular, do computador, de tanta tecnologia que a gente tem, e nunca as pessoas sofreram tanto de solidão como sofrem hoje. Porque nós usamos os recursos, muitas vezes, que a própria espiritualidade permite que a gente tenha acesso, contra nós e não a nosso favor. Então esse é o momento de a gente aproveitar tudo que está ao nosso dispor e usar para o bem,
Usar para promover a união das pessoas e não o afastamento. Usar para que a gente pegue os recursos do nosso coração e façamos programas, porque o programa do Cristo é para cima e para o alto, não é para trás, é para frente. Hoje já não existe mais lugar para fé cega. Acredita-se porque acredita? Não, hoje a nossa fé, como disse Allan Kardec, é baseada na razão. Tem que encarar a razão, ela tem que se aliar aos conhecimentos científicos e não simplesmente a dogmas que foram criados pelo próprio homem aqui na Terra. Hoje a ciência está descortinando horizontes para que a gente sedimente essa fé. É uma fé raciocinada. Hoje, com os conhecimentos de física quântica, é possível a gente entender até os milagres que Jesus praticou. Milagres aos nossos olhos, mas que não derrogam nenhuma lei da natureza. Por isso que a gente deve usar também esses conhecimentos para as nossas práticas de valores, de razão, de perdão, entendendo que as pessoas que estão a caminho conosco vão errar sim, porque nós também vamos, todos estamos no processo. E se a gente não entender isso e não perdoar, a gente vai ficar sempre preso a correntes que vão nos mantendo para trás. É um momento de virada de ano, é um momento de mudança de ciclo. Então vamos aproveitar já que está todo mundo nessa onda e fazer essa mudança, mas não é fora, dentro de nós. Vamos mudar a nossa visão de mundo, nos abrir, soltar, fechar ciclos de passado que ficaram para trás, deixa lá. A gente fez o que podia, o que dava para aquele momento. Não dava para ser diferente, porque naquela época a gente entendia com outro entendimento. Hoje é o momento da gente fazer diferente. Hoje é o momento da gente perdoar através da compreensão, do entendimento. É o momento de sermos caridosos, de perceber os sofrimentos ocultos que muitas vezes moram debaixo do mesmo teto que nós. Caridade não é só dar dinheiro e nem comida para pobre. Caridade vem do coração, é a gente saber ter o ouvido que escuta aquele que precisa. Caridade, às vezes, é a gente fazer a visita para um amigo que a gente sabe que está passando por uma situação difícil. Caridade não mais por dever, mas aquela caridade que a gente sente dentro do coração, de nos reconhecermos realmente como saídos da mesma emanação divina, como irmãos mesmo. Sem o envernizamento social, uma coisa mais humana, nós precisamos de humanidade na Terra. Precisamos nos olhar com mais humanidade. Perceber que dentro do peito da outra pessoa tem um coração, tem sentimento. O homem moderno, o homem que eu digo em sentido de humanidade, não de gênero, utiliza as pessoas como utiliza um aparelho celular ou qualquer utensílio doméstico. Os utensílios domésticos que antigamente a gente mandava arrumar, hoje em dia se joga fora. Se põe lá no lixo dos descartáveis, lá dos... E fazem isso, a mesma coisa com as pessoas. Então
Então nós estamos perdendo a humanidade. E nós precisamos recuperar essa humanidade. Todo mundo vai para a mídia só para ver quando uma catástrofe acontece. Ah, uma guerra está acontecendo na Europa, tal. E hoje em dia, onde as campanhas para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento, esses espíritos que estão passando por essas provações, e a gente acha que o problema é só na casa do vizinho e que nunca vai nos atingir. É esse despertamento espiritual que nós precisamos ter para o próximo ano e para os anos vindouros, inclusive. Muitos assuntos serão discutidos daqui para frente. A questão ambiental, a questão dos relacionamentos humanos, a questão da educação, de saúde, tudo isso, nos próximos anos, vai ter muita discussão, porque o planeta está mudando. Não dá mais para ficar do jeito que está. E toda mudança traz uma crise, uma conversa, um debate, para que novos comportamentos, novas diretrizes sejam colocadas para a vida planetária. Uma vez eu ouvi um guru dizendo que, e eu achei assim, a reflexão dele muito pertinente, ele disse que se as minhocas da terra sumissem todas, num prazo de mais ou menos 5 ou 6 anos, a terra entraria em colapso. A vida no planeta iria ficar meio que insustentável. Mas se todos os seres humanos da Terra numa epidemia morressem e ficassem só os animais, a Terra floresceria. E isso eu achei assim, e isso são dados científicos, eu achei assim de uma percepção muito pertinente ao que a gente vê, o que acontece. Então, se a gente está virando o ano, querendo mudar a nossa conduta, porque a mudança, ela se faz individualmente primeiro. Não adianta dizer porque o governo X, Y, Z, se as pessoas individualmente não se propuserem a mudar, não é um governo que muda tudo. Não é. E isso é tão verdade que o próprio Jesus disse isso diante do Sinédrio e diante de Roma quando ele foi julgado. Quando ele foi perguntado por Pilates onde que estava o reino dele, ele disse: o meu reino está nos corações. Estava na individualidade dos seres inteligentes que aqui habitam. Ou seja, a reforma iria se fazer a partir de cada um de nós, no nosso círculo particular. Não é um decreto que vai mudar tudo. Mas nós temos que fazer os nossos próprios decretos. E agora, nesse momento de reflexão, de virada de ano, é um bom momento para a gente começar realmente a decidir os caminhos que nós queremos para nós. E isso é uma decisão individual, particular, que diz respeito somente a nós mesmos. Que a gente possa consultar o nosso coração e a razão e ver realmente aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E a partir dessa decisão, que a gente decida isso todos os próximos 365 dias do ano.
com certeza a gente vai ter muita ajuda espiritual para poder colocar isso em prática. Nós sempre temos quando tomamos decisões de crescimento. Jesus tentou falar na época em que ele esteve aqui, a classe farisaica e a todos os que o ouviam, que eles começassem a fazer cada um seu próprio edifício. Não se referindo ao edifício de barro, né? Mas o seu próprio edifício íntimo, a sua estrutura, o edifício da vida, dos nossos destinos, que não é a vida que traça, somos nós que traçamos, através das nossas escolhas e das nossas decisões. E Jesus dizia para que a gente construísse esse edifício em nós, não com bases na areia, porque o desmoronamento com certeza viria, mas que a gente fizesse essa construção com bases sólidas. Porque não importa o vendaval que possa vir, não importa a tempestade, a partir do momento em que nós tomamos uma decisão, a gente se mantém nisso. Muitas vezes pode dar um joguinho da gente envergar um pouco, mas nunca quebrar e nunca desistir. A nossa humanidade tem que passar por várias fases evolutivas, várias. E o Cristo é um sinal de renovação. Sempre. Por isso que todo Natal a gente sempre fala, né? E deseja os votos de renovação. Ele veio não por acaso, e tudo foi, a vinda dele aqui toda foi planejada, como tudo no universo é planejado. Na hora certa, para ministrar planos para que cada um que se convertesse em arquiteto de si mesmo. Na construção da nossa obra interior. Para que o nosso edifício mental, psíquico e espiritual crescesse, né, e mantivesse os seus alicerces sempre nas leis de Deus, que se refletem no Evangelho, que nós herdamos na conduta que está lá no Evangelho. Eu digo que os nossos desafios ou problemas, eles virão sempre porque nós estamos aqui para experienciar, mas a forma como a gente vai lidando com isso, e se a gente segue essas diretrizes do Evangelho, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente chega à conclusão de que não precisamos sofrer tanto. É mais fácil perdoar, entender a fraqueza do outro ou ficar fazendo planos de vingança. Dá muito trabalho. Não vale a pena. E se todos nós já nos cansamos de fazer casas
esquecendo o planejamento que fala aqui de Lucas, que nós citamos no começo. Se a gente já está cansado de fazer planos que a gente não coloca em prática, se a gente já está cansado de fazer casas em cima de areia, colocar os nossos alicerces daquilo que a gente quer em cima da areia e só colher frustração no final do ano. Então vamos agora buscar na força do progresso espiritual, do tempo, das bênçãos que o Cristo veio ensinar para nós e seguir agora um outro roteiro. Os valores morais do Evangelho não estão perdidos. E quando eu digo do Evangelho, o Evangelho ele não tem religião. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é do católico, não é do protestante, não é do espírita, não é do umbandista, não é de ninguém. O Evangelho é a conduta de Cristo para a humanidade. Porque as pessoas confundem muito isso. Ser cristão com ser católico. Não, 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 não. O Cristo nunca fundou nenhuma igreja. Ele pregava nas ruas. Ele andava com as pessoas. E nós precisamos tirar essa imagem deturpada que foi colocada já há séculos e séculos sobre nós. E por isso, e por causa dos desmandos e de tantas coisas que a história nos coloca das religiões, muitas pessoas se afastaram desse conhecimento que é libertador para as nossas almas. Porque a ideia não era deixar que o Cristo nos libertasse, e ele veio para isso, para nos libertar da ignorância. E que a gente possa agora, através desses conteúdos que a gente vai lendo, entendendo das suas parábolas, a gente vai modificando também o nosso comportamento. Eu tenho certeza que a hora de planejar o nosso edifício, esse novo ciclo que se abre para a humanidade terrena, mais do que um ano novo, mas um novo ciclo, que nós possamos ter esse conhecimento das leis divinas. Porque sem esses conhecimentos nós ficamos sem alicerce. E sem alicerce a casa cai. E esse alicerce, as bases, está no Evangelho. Que a gente pense, como eu disse, não precisa fazer grandes coisas de mudança do mundo. Mude o seu mundo. Quando você muda o seu mundo íntimo, automaticamente você já está mudando toda a humanidade. Esse foi um dos maiores ensinos que Jesus deixou, quando ele sempre falou que a mudança se daria dentro do reino do coração de cada um. E eu espero que essa reflexão da noite tenha acendido aí uma luzinha dentro de você, para que você possa pensar naquilo que você deseja realizar nesse próximo ano, ou iniciar, né? Porque às vezes, dependendo daquilo que a gente planeja, leva mais tempo. Não importa, é um início.
E toda caminhada longa se dá com o primeiro passo. Mais que você firme-se quando der esse primeiro passo numa decisão tomada com sentimento, com razão, com amor. E eu tenho certeza que as forças do universo, quando a gente toma essas nossas decisões para o bem, para o nosso crescimento, tudo se movimenta a nosso favor. E se no meio do caminho vier alguma tempestade, a gente sabe aonde que a gente pode encontrar um lenitivo, a gente sabe onde a gente pode encontrar uma forcinha. O Evangelho está aí para todos. E sempre vai vir uma palavra, como durante esse ano todo, todas as segundas-feiras que nós fizemos Evangelho, sempre teve uma palavra, sempre teve um amparo. Nunca, nunca nós ficamos destituídos do amparo divino. Basta só a gente ligar a nossa anteninha para perceber isso na nossa vida. Nós estamos sempre sendo cuidados. Nós só precisamos é ficar atentos com isso. Para que a gente perceba que nunca nós vamos caminhar sozinhos. Sempre a gente está sendo olhado por aquele que nos criou. Sempre a gente será ajudado nas nossas decisões felizes. E que nós possamos, então, e fazer boas escolhas agora em 2023. Como eu sempre falo, sozinhos a gente às vezes pode pouco, mas aqui unidos nós somos muito fortes. Né? E a gente vai estar forte sempre na fé. E vamos pedir a esse Mestre tão querido e tão amado, que Ele possa nos iluminar, nos fortalecer nas nossas decisões, trazer a esperança para dentro do nosso coração. Não aquela esperança de quem espera que as coisas caiam do céu, não. Nós não somos mais infantis. Aquela esperança que faz com que a gente anteveja o resultado dos nossos esforços. Poxa, quantas coisas nós já realizamos ao longo dos anos que nós já estamos aqui na Terra. Quantas coisas boas nós já realizamos. Quantos aprendizados nós já fizemos. E quanto ainda tem no nosso caminho aí pela frente para fazer. Que nós possamos sentir o nosso coração aquecido nesse momento. Pedindo ao nosso Mestre, aquele que é o Senhor da vida, aquele que nos encarregou de fazer para o nosso bem-estar todo o bem que a gente pode fazer e que esteja diante das nossas mãos. Vamos corrigir as nossas ideias que estão ao nosso dispor. Vejamos os sentidos das palavras que esperam por nós. Vejamos a nossa conduta, o quanto nós podemos fazer por ela, acionando a nossa vontade. O Senhor da vida ajudará em todos os nossos trabalhos, muito mais do que nós pensamos. E nós te rogamos então, Senhor, que seja mais uma vez conosco, que abençoe cada lar aqui representado e que as suas bênçãos possam recair sobre todos nós. Nós te entregamos nesse momento, esse ano que passou, que está terminando, entregamos os nossos esforços. Tudo aquilo que nós tentamos, o que nós conseguimos e o que nós não conseguimos. Mas te pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos ajudando a realizar aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito almeja para esses anos vindouros. Que em tudo
em tudo em que nós fizermos, nós possamos dar graças. Graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também, que estão sempre aqui comigo. Muito obrigada pela presença. Meu coração fica muito feliz ao ver os nominhos aí, que eu vejo todos. Obrigada, Gi, pelos seus comentários. Eu quero desejar para vocês um excelente 2023. Que a gente possa, se Deus quiser, e Ele quer sempre, que nós possamos estar de volta aqui no próximo ano, inaugurando um novo ciclo, né? Uma nova fase da nossa vida. Que nós possamos estar sempre com alegria, dispostos, sempre iluminados por esse amor que nos envolve, por esse amor que nos aquece, por esse amor que nunca nos abandona. Não nos esqueçamos de estar com a nossa anteninha ligada, como a gente sempre diz aqui no Evangelho. Jesus, Deus, está apenas a uma oração de distância. Então que vocês fiquem na paz do nosso Mestre, na paz do nosso Criador e tenham uma excelente semana, um excelente Réveillon para todos e nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Evangelho Online. Fiquem todos na paz.